ver o vértice da parábola. Então já ajudou bastante, né? Se a gente tiver a equação da parábola, é só usar aquela fórmula que eu te ensinei na outra aula e pronto. Que representa a função f. Muito bem. Se f de x é igual a isso, ponto P então é quem? Muito bem. Interessante, né? Uhum. Ele deu uma série de informações aqui, algumas um pouco implícitas, outras explícitas, né? Então, como é que como é que eu vou encontrar a resposta disso aqui? Eu tenho que levar em conta as informações que eu tenho do que o problema está pedindo, né? O problema está pedindo o ponto P. Eu sei que o ponto P é o ponto de interseção da parábola carreta. Então a gente sabe que interseção se obtém quando iguala equações. Como queremos o ponto que é interseção, temos que saber a equação das duas funções e igualá-las. Igualá-las. Eu já sei a equação da primeira, então eu preciso achar da reta. Então eu preciso achar a da reta. E como é que a gente acha a equação da reta? Então, olha só, né? Parece um programa de computador. Então, precisamos de dois pontos da reta. Muito bem. Já tem um ponto? Olha só, tem um ponto, né? Ao olhar para o gráfico, vimos o ponto 12, 0, né? Veja só, você concorda comigo, né, Alexandre? Que esse ponto aqui é um ponto da reta, né? Que nem foi citado no enunciado, mas é da reta, certo? Certo. Ele está cruzando aqui o eixo X, então o Y dele é 0. Então é isso aí. Beleza. Então agora a gente precisa de outro ponto. Outro ponto é o vértice da parábola, pois também é interseção dos dois. Então agora, como é que a gente faz para encontrar, né? Então tá tudo explicado aqui maravilhosamente quando você for estudar de novo. E agora a pergunta é, como é que a gente encontra o vértice de uma parábola, né? Se nós sabemos a equação dela. Bem, na aula passada eu te ensinei, né? X vértice igual a menos B sobre 2A, Y vértice igual a menos delta sobre 4A. Então tem algumas formas de fazer. Uma delas, né, é encontrar o x vértice e depois pegar o x vértice e jogar na função. Mas se você tiver empenhado, pode fazer o delta e daí resolver pela formulazinha do y vértice mesmo. A gente vai precisar das duas coordenadas para escrever a equação da reta. Eu vou fazer do jeito que eu gosto mais, que é encontrar o x vértice e depois pegar esse valor e jogar na equação da reta. Então isso aqui vai dar 4. Então eu venho na função e jogo 4 ali. Então vai ficar menos 4 ao quadrado mais 8 vezes 4. Vai ficar menos 16 mais 32, o que vai dar 16. Então significa que o V é x4 e y, né? Porque isso aqui é o y vértice também. 16. Tudo bem até aí, Alexandre? Tudo sim. Tá bom. Seu Eu micro... tô mutado aqui porque eu tô no início de gripe, eu tô com o nariz correndo muito e espirrando horrores. Aí, para não atrapalhar. Ah, relax, man. Lembre-se que o Google Meet tira todos esses ruídos esquisitos aí, não se preocupa. Não se preocupa mesmo, pode deixar aberto aí que eu pago essa parada já pra não ter ruído mesmo. Beleza. Então tá bom. Por sinal, tô pagando caro, 100 conto por mês agora, mas toda essa desgraça. Muito bem, então nós temos então já um ponto da reta, nós temos aqui outro ponto da reta, e agora que nós temos dois pontos, nós temos informação suficiente para encontrar a equação da reta. Na aula de reta eu te ensinei como é que faz. Você tem que fazer um sistema, lembra? Sim. Y igual a x mais b. Então, no caso do ponto, vamos chamar de ponto O, x vértice é 12, y vértice é 0. Então vai ficar 0 igual a 12a mais b. E do ponto V nós vamos ter 16 igual a 4a mais b. E daí o que eu vou fazer? Eu vou subtrair as equações. Vai ficar menos 16 igual a 8a. Então o a
é menos 2. Passou 8 dividindo, né? E Uhum. é isso. Então agora o B vai ser quem? S0 é igual a 12 vezes menos 2 mais B. Então B é 24. Então eu encontrei a equação da reta. Y igual menos 2x mais 24. Isso termina o problema? Não. Porque agora que eu tenho a equação da reta, ele quer saber o ponto de interseção da reta com a parábola. Já tem a equação. Agora eu vou pegar a equação da parábola, que é essa aqui. Vou colocar aqui. Vou igualar com essa aqui. E agora você já tem o seu primeiro serviço de hoje, cara. Você vai ter que resolver essa báscara aqui, tá bom? Lembre-se que para resolver báscaras, você tem aquelas fórmulas que você viu na aula passada, pode pegar aí no seu caderninho, se for o caso, mas Uhum. principalmente, né, você tem que deixar tudo igual a zero. Então esses caras aqui tem que ir pro lado esquerdo, beleza? Beleza. Eles estão. Esse aqui tá negativo, vai pro outro lado positivo. Esse aqui tá positivo, vai pro lado negativo, e daí você resolve a báscara, pode ser? Ok, sem problema. Então tá bom. Eu já volto. Tá. Pronto.
Muito bem, e aí? Conseguiu resolver a Bhaskara? X1 igual a 6 e X2 igual a 4? 6 e 4? Isso. Bem, um dos X tem que ser o mesmo do vértice. E no vértice a gente achou 4. Então, o outro faz sentido ser 6. Muito bem. Então você acabou de encontrar o valor do X, do ponto P, 4. Agora você precisa achar o valor do Y. Como é que você pode fazer isso? Você pode jogar em qualquer uma das equações. Tanto nessa, que é a equação da reta, quanto na equação da parábola. Ok. Afinal de contas, é um ponto que faz parte das duas, Sim. certo? Isso. Então, faça aí e me diga. A gente jogou a 10? Oi? 10? Jogou a 10. Isso, Vamos pode. ver se tem essa opção. Bem, Não. 6 e 12 aqui, né? Eu encontrei 10 e 16. Ah, 10. Sei lá, tem alguma coisa estranha. Parece que. Qual que foi o seu X que você achou? 6 e 4. Então, a resposta deveria ser a A, né? Tem 6 aqui. Só que daí você jogou 6 onde? Na parábola? Sim. Tudo bem. Deveria dar duas respostas, né? Uma delas deveria ser 12, né? Vamos ver aqui. 8 vezes 4, 32, menos 16, 12. Certo? Ah, não, eu só fiz a subtração errada. Ah, tá. Então, beleza. Perfeito. Então tá aí. Essa foi uma conta que eu fiz praticamente toda, né? Você só tocou pro Sim, sim. gol. Agora eu vou fazer o seguinte pra você. Tinha um problema que eu gostava bastante aqui, esse 12, ok? Tá. Acho que é interessante que você tente começá-lo. Ok. 12 aqui, pode ser? Ele é Uhum. de construir a equação. Ela não está explícita, mas vai ser uma equação de segundo grau também. Tá.
Pô, Samuel, eu não tô conseguindo fazer, não. Eu acho que é nessa hora que eu começo a duvidar se eu entendi realmente as coisas. Determine a área. Muito bem. Como é que você encontra a área de alguma coisa? Não é base vezes altura? Sim. Muito bem. Só que você não tem os valores das duas, né? Uhum. Mas você tem uma coisa mais interessante. E é o que exatamente, né? Quantidade de metros Ah, da fita? você tem o fato de que existe uma equação que relaciona o perímetro dela, né? Foi o que o enunciado passou para a gente, certo? Uhum. Ele falou ali que uma fita de 20 metros. Então significa que essa parte amarela ali, que tem a ver com a base, com a altura, ela vai ter no máximo 20 metros, certo? Sim. Portanto, o que que eu quero dizer com isso? Você vai ter que usar essa informação para criar a sua equação, entendeu? Você vai poder, por exemplo, chamar a base de x e a altura de y, por exemplo. E assim você vai ter uma equação em- que tem algum valor associado à base e à altura, né? Você claramente consegue me dizer aqui que se você chamar a altura de y e a base de x, tu vai ficar com 2y mais x igual a 20, concorda comigo? Sim. Maravilha. Então você Oi, já tem alguma tu coisa, falou certo? a base Y e a altura X? Não, falei o contrário. Altura y e base x, Ia certo? ficar 2x mais Y. Igual a 20. Sim, sim. Uhum. Isso. Então, com isso em mente, agora você pode correr atrás da equação da área. A área não é base vezes altura? Sim. Então seria x vezes y, óbvio, né? Uhum. Acontece que a gente não pode ter uma equação com duas variáveis, com x e com y. Aí Então, substitui da outra? exato, usando a equação do perímetro, né? Aquela Uhum. que a gente fez que era igual a 20, certo? Você pode substituir o y. Daí você vai ter uma equação só, uma equação com uma variável só. X ao quadrado, no caso. Beleza? Ah, beleza. Então Saquei. tenta aí, vai lá, força.
Só pra garantir, nesse caso o C vai ser zero? Se o C vai ser zero, eu acho que o C é zero aqui. Tá. Esse, mano, tendo um x0 dá certo? Sim, sim, faz todo sentido se um dos X for zero. Só que o outro não vai ser, né? Sim, sim. Tá. Não, eu fiz alguma coisa errada. Deu y0 também. Hum. Bem, o Y ser zero quando o X é zero até faz algum sentido. Não, mas ele deu zero quando o x foi 10. Aí ficou y igual a 20 menos 2x, que é menos 20. É zero. Hum, Vamos ver. Então, supostamente, nós não temos como encontrar a expressão da área, porque a gente precisa que a área seja função de uma variável só. Mas, bem, você já estava fazendo a B, né? Porque na A. Ah, não, não. Besteira. Agora, sobre o perímetro, então, ele falou pra gente que a fita mede 20 metros. Então, se aqui for x e aqui for y, eu vou ter que x mais 2y igual a 20. Sendo assim, y é igual a 20 menos x sobre 2, Tá. que é 2y, certo? Aham. O que talvez nos faça ser mais interessante isolar a outra letra. Mas como você isolou o y e substituiu, eu vou fazer a mesma coisa. Você chegou a ter um y desse jeito? É, não, porque é, eu uso como isolei a outra, ficou tipo 20 menos 2x. Ah, você isolou a outra? Troquei Então vou isolar a outra só, também. só troquei também o que eu, aí, tipo assim, eu Você chamei a chamou aqui de altura de y e outro x. de x, né? Aham, Tá, só isso. beleza. Então, então, tá. Buguei aqui. Vai ter um y, 2x. Então, você isolou o x. Você isolou o x, né? Isso. Não, o y, aí fica 20 menos 2x. Ah, sim, 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 sim. Nossa, buguei completamente aqui, deu um Sem branco. problema. Daí agora, né, nós vamos substituir ali, vai ficar x vezes 20 menos 2x, de fato não vai ter b, então uma das raízes tem que ser zero mesmo.
vai ficar 20x menos 2x ao quadrado. Daí a pergunta é, determine a área em metro quadrado da região isolada em função... Bem, tá feito. Essa é a equação. Ok? Ah, essa equação é a área. Tá, entendi. Esse é o problema, porque ele queria a expressão da área, porque, veja, em função da medida x. Nós não temos um valor para x ainda. Entendeu? Entendi. Ele queria só a equação. Agora na B, se a área da região for 50, agora sim você Aí vai bota colocar 50 e aí que vai, o A é vai ser você. 50. Tá, entendi. Isso. Então vai lá. Então você tinha feito certo. Vai lá. É que eu acho que eu não tô dominando ainda os termos, aí eu não sabia nem o que ele queria direito. Ah, sim, sim. É, a pergunta não ficou muito clara, mas normalmente é assim mesmo. É bem enrolado. Hum. Novamente eu travei. Porque deu que delta deu zero. Normal? Possível ou não? Sim, não tem problema nenhum. Tá, Se a conta estiver certa, não tem problema nenhum. A diferença para uma conta que o delta não dá zero é que aqui você vai ter uma raiz só. entendi. Entendi. Cinco. O X Então é 5. você chegou em x igual a 5. Portanto, para que você, neste retângulo, tenha uma área de 50, o x tem que ser 5. Isso. Então, por consequência, o y tem que ser 10, certo? Aham. Maravilha. Tá bom, então vimos agora, fizemos uma breve revisão dessa matéria. Vamos falar de outra matéria aqui importante, né? Claro, é importante que você estude por conta também, né? Para que a gente possa avançar para as outras matérias. Agora, Isso, eu tô achando que eu não tô bem fixado ainda isso aí. então você estuda sozinho e me traz dúvidas na próxima aula, beleza? Beleza. Muito bem, agora a gente vai falar de módulo. O que acontece no módulo? Nós temos um número que representa algo real. E de modo geral, as coisas reais, as coisas que têm tamanho, elas nunca são negativas. Então, porém, às vezes, né, a gente faz contas e a resposta é negativa. Então, na prática, o que a gente faz? A gente pega essa resposta negativa e diz que é positiva. Por exemplo, digamos que eu estou numa posição e eu volto alguns metros. Uhum. Isso seria, na prática, negativo. Sim. Só que, como não faz sentido a gente falar de distância negativa, eu andei menos 3 metros. A gente fala que andou 3 metros. Então, a ideia geral do módulo é isso, tá? Muito bem. Claro, quando a gente for trabalhar com um módulo, as coisas elas não são tão diretas ao ponto assim, né? Mas na prática, o que está acontecendo é exatamente isso que eu acabei de falar. Você vai ter um valor que vai estar dentro dessas barrinhas aqui, que a gente chama de módulo. Se esse valor ele for maior que zero, o módulo não faz nada, não muda nada. Se Uhum. esse valor for menor que zero, menos 3, menos 100, o que o módulo vai fazer? Ele vai pegar esse valor e multiplicar por menos 1, né? Colocar um sinal de menos na frente. Porque a gente sabe que menos com menos dá mais, certo? Sim. Então, como era menos 100, menos com menos ficou mais 100. Então, o módulo ele tem esse poder, né, de transformar as coisas em positivas. Muito bem. Agora,
Vamos para a próxima aqui. Indique o valor disto. Bem, para você saber qual deve ser o valor aqui, você tem que saber quanto é a raiz de 7, né? Bem, quanto que é a raiz de 7? Particularmente eu não sei, mas eu suponho que seja um pouco acima de 2, né? Já que a raiz de 9 é 3 e a raiz de 4 é 2, né? Então, o cara que está entre o 4 e o 9, que é o 7, tem que ser um número entre 2 e 3, a raiz dele, certo? Sim. Isso aí. É. Então, o que significa que esse cara aqui vai ser positivo. Enquanto este aqui, pela mesma lógica, né, vai ser negativo. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, olha só o que que esse módulo vai fazer com o primeiro cara. Absolutamente nada. Porque o que está aqui dentro já é positivo. Agora, no outro, o que que vai acontecer? Como esse valor aqui de dentro ele é negativo, então o módulo ele vai fazer o poder, né, de trocar o sinal de todo mundo dentro. Ele de fato troca o sinal de todos dentro. Olha só. Era raiz de 7 menos 5, ficou menos raiz de 7 mais 5. Trocando o sinal de todo mundo, troca o sinal da resposta também, é óbvio, né? E daí Uhum. vai ficar positivo, ok? Ok. Muito bem. Então o poder do módulo é isso. Ah, ele fez assim facilmente ali. Agora, o que que acontece aqui? Se x é um número real qualquer, com x estando entre 4 e 6, a expressão blá 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 é igual a. Muito bem. Veja, nós temos que entender uma coisa, né? Normalmente, quando a gente está trabalhando com física, ou matemática, ou o que quer que seja, a gente está trabalhando com todos os reais, certo? Uhum. De menos infinito a mais infinito. Mas não é o caso aqui, porque ele está falando que os nossos valores de x estão simplesmente entre 4 e 6, certo? Sim. Então, se esse é o caso, se eu jogar qualquer valor entre 4 e 6 aqui, eu vou ter uma resposta positiva, né? 4 e Uhum. 6 aqui positivo. E aqui, negativo. Sim. Então, o que que o módulo vai fazer com esse cara? Vai trocar o sinal de todo mundo dentro. Então, se era x menos 8, vai ficar menos x mais 8, certo? Sim. Porque, obrigatoriamente, dentro desse intervalo aqui, essa função aqui de dentro é negativa. E dentro do módulo as coisas vão sair positivas. Então, vai trocar o sinal, vai ficar menos x mais 8, então vai ficar x menos 3 menos x mais 8. X menos 3 menos x mais 8 é 5. O x mata com menos x, e o menos 3 soma com o mais 8, que vai aparecer aqui, vai dar 5. Beleza? Então, em Sim. outras palavras, uma expressão que ela, bem, ela tinha x's, numa situação como essa, acaba, né, por causa do efeito do módulo aqui, apagando x. Isso é bem normal, tá? Ok. Acontece direto aí quando nós estamos falando de continhas com módulo. Muito bem. Então a ideia vai ser essa, tá? A gente vai estar procurando valores, procurando situações onde não é positivo o resultado para trocar o sinal da conta toda e deixá-la positivo. Então, por exemplo, essa K aqui, vou fazer a K. Obviamente, a raiz de 10 é menor que a raiz de 11. Uhum. Tem nem o que falar, né? Então, o que que o módulo vai fazer? O módulo vai trocar o sinal de todo mundo dentro. Como era a raiz de 10 positiva, vai ficar a raiz de 10 negativa. Ah, professor, mas o módulo não tem que deixar todo mundo positivo? Na realidade, não. Ele tem que deixar o resultado da conta aqui positivo. E o jeito para a gente garantir isso, trocar o sinal da conta, né? Se era negativa, vai ficar a mesma resposta, só que positiva, é trocar o sinal de todo mundo, certo? Uhum. Então, raiz de 11 mais raiz de 10. Então, vai matar aqui, vai sobrar só raiz de 11 como resposta, beleza? Ok. Easy. Sim. Então, agora eu vou querer que você faça
a L aqui, seguindo a mesma lógica, tá? Então você pode fazer e mandar no papel. Eu quero que você desenvolva, não é só para dizer, ah, vai ser isso. Não, você tem que desenvolver, tá? Ok, Eu fiz ali trocando o sinal e tal, subtraindo o que dá para subtrair, e me mandar a foto para ver se eu acredito no que você fez. tá bom. Esse é o meu, não sei se esse aí deu certo, não. Porque tem esse menos aí, e aí o módulo ele vai voltar ao normal. E aí vai ficar, tipo, menos raiz de 7 mais raiz de 5 mais raiz de 5 menos raiz de 7. Faça tudo passo a passo e me mande. Se você fizer o passo a passo, tenho certeza que vai fazer certo. Daí, se você já fez, manda a foto aí eu vejo se tá certo. Tá, eu vou só deixar um pouco mais passo a passo aqui. Só um segundo. Tá bom. Pronto, enviei. Vamos ver. Sim, tá lá no Telegrama. Deixa eu ver lá. Parece burro. Vamos ver. Bem, por que você trocou o sinal da primeira aqui? Mas não... entendi. Tipo, se ele não é obrigado a trocar, é só pra poder. Ele só troca pra deixar positivo. Exato. O Ah, módulo entendi. só deixa positivo. Se você trocou o sinal, agora ficou negativo. E agora tá errado. Sim. Né? Tá, Você não entendi. pode ter você não pode tirar o módulo e a coisa de dentro do módulo ser negativa. Agora aqui era negativo. Daí você trocou o sinal, beleza. Daí você trocou o sinal de novo porque tinha um menos na frente. Aqui tá tudo certo. Ok? Ok. Tá errado Entendi. é aqui, né? Que era pra ser assim, assim, assim e assim. É que corta Daí dá o. zero, né? Sim. Porque todo mundo é igual, só com o sinal trocado. Muito bem. Então, ótimo. Cuidado com isso aí, só troca quando tá negativo. Muito bem. Claro, né? Essa parada aí, dois exercícios feitos, você já entendeu que o negócio é trocar o sinal. O problema não é isso. O problema é quando nós temos essa situação aqui, uma função
Quando nós temos uma função, o negócio aperta um pouco. Por quê? Porque a função, ela te permite vários valores e ela tem um gráfico. Então, se o módulo ele vai alterar ali os valores dentro da função, ele vai alterar o caminho que a função faz, ou seja, vai alterar o gráfico, né? Sim. Então, tudo isso é estudado aqui. Beleza, enquanto a gente está vendo desse jeito aqui, né? Simplesmente o módulo de x, beleza. Só que às vezes você vai ter uma função dentro do módulo. Uma reta, alguma coisa, então é a mesma parábola. Né? Quando é só o x, olha só, né? Veja. A primeira aqui é a famosa reta y igual a x, né? Bissetriz aqui, uma diagonalzinha que passa pelo zero. Mas até vimos ela na nossa aula de retas lá. E menos x é a mesma coisa, só que é uma reta aqui que ela passaria aqui para baixo também, né? Claro. Essa aqui também passaria aqui para baixo, ou seja, iria para os valores negativos de y. Essa aqui também iria aqui para baixo, para os valores negativos de y. Mas Uhum. nós estamos falando de módulo, né? O módulo ele deixa as respostas positivas. Então, justamente por isso que vai ficar menos x aqui. Porque na parte dessa reta aqui, para valores negativos de x, ela estaria para a parte negativa de y. Veja, o valor de x não interessa, né? Para nós aqui no estudo do módulo, a gente pode colocar um número negativo ali dentro do módulo. A coisa é que depois que o módulo opera, a resposta fica positiva. Então foi o que aconteceu aqui. E dessa forma, veja, o gráfico dessa função aqui nunca passa para a parte de baixo do eixo x, né? Está sempre positivo. Entendeu? Sim. Então você nunca vai ter uma resposta negativa aqui, independente do valor de x que você pega, seja valores de x positivos ou negativos. A resposta é sempre positiva. Entendi. Beleza? Muito bem. Então, por exemplo, aqui, ó, esboçar o gráfico e indicar o domínio conjunto imagem dessa função aqui. X menos 2. Então, tem número negativo ali, de novo, você pode jogar valores de x negativo, mas a coisa é que essa conta vai dar sempre positiva. Ok? Sempre positivo. Então, vai ficar x menos 2. Vai ser simplesmente x menos 2, ou seja, não vai mudar nada, como nos problemas que nós estávamos fazendo, se X for maior que 2. se x menos 2 for maior que 0, ou seja, isso mesmo que você falou, se x for maior que 2, perfeito. Perfeito, nada a acrescentar. E se isso não acontecer, ou seja, se o x menos 2 não for maior que 0, não for positivo, ou seja, se o x for menor que 2, daí você vai ter que trocar o sinal de todo mundo para que a resposta fique positiva, seja o mesmo valor em módulo, a gente fala, né? O mesmo valor absoluto. Né? Porque, por exemplo, digamos que eu jogue um número menor que 2, como você falou, o zero. Então vai ficar 0 menos 2 vai ficar menos 2. Qual que vai ser a resposta do módulo? 2, né? Uhum. Então, se a resposta deu menos 2, quando tirar do módulo vai ser 2. Então, por quê? Porque a gente sempre quer transformar esses valores negativos em positivos. Entendi. Beleza? Daí ele mostra aqui, olha só, que é aquilo mesmo que você falou, que tem a ver com x igual a 2, né? Para frente do x igual a 2, tu vai ter a resposta normal, para trás do x igual a 2 você vai ter a resposta com o sinal trocado. E isso, na prática, né, Alexandre, são retas diferentes, né? Veja só, essa reta aqui é uma reta crescente. Essa aqui é decrescente, né? Porque o x é negativo. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então tá aí. Aí. Bem, tem outros gráficos que podem acontecer isso. A questão é que essas questões elas já são um pouco mais longas, né? Então fica um pouco difícil aqui de resolver qualquer coisa para você. E como você pode ver, as coisas ficam um pouco mais cavernosas. Eu vou Sim. fazer o seguinte: eu vou te mandar esse livro aqui, daí para que você possa dar uma lida, né, nessa matéria, tanto nessa quanto naquela que você falou que ainda estava com dúvidas. E, né, leia pelo menos essa matéria, mas a outra você faça alguns exercícios e me traga na próxima aula, beleza? Perfeito. Tá bom. Tô mandando, está já no Zap. Zap não, no Telegram. E é isso aí, cara. Então a gente se vê de novo aí na. Quando que Na a gente tem aula quinta-feira. de novo?
É na quinta, isso mesmo, na quinta. Isso. Uhum. Então não esqueça de me trazer coisas que você tiver dúvida, tá? Beleza, é que eu não consegui fazer, nesses últimos tempos eu não consegui fazer muitas questões,